Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Extensamento Popular, um lugar para se discutir educação, saúde, experiências e práticas sociais à luz de uma percepção democrática e freiriana. Se você, caro ouvinte, tem curiosidade sobre extensão, movimentos sociais, participação cidadã, educação popular e suas perspectivas, vem ouvir o podcast. Esse é um oferecimento do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular Estelar UFPB. E nesse novo episódio falaremos na temática Desafios da Extensão Universitária na Atualidade, perspectivas a partir do legado de Paulo Freire. Uma fala da convidada Gisley Siqueira, que é formada em Pedagogia e Psicologia, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, participante do Coletivo Nacional de Saúde, do MST, e uma parceira nossa do Estelar. Então, sem mais delongas, aumenta o volume que vai começar. Boa tarde, então, retomando a todos que estão aqui. E eu queria iniciar a minha fala com uma poesia que eu acho que ela tem mostrado um grande sentido nesse momento para poder nos unificarmos e pensarmos as nossas lutas, né? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se fez cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram as árvores e o céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro. Você perguntará, por que cantamos? Cantamos porque acreditamos num outro amanhã. Cantamos porque o cruel, ele tem nome, mas não podemos deixar com ele o nosso destino. Cantamos porque juntos podemos fazer a transformação. Cantamos porque acreditamos. Cantamos porque sonhamos e acreditamos que o inédito pode ser viável. E eu acho que é isso um pouco que nos faz e que nos nutre nesse momento que a gente vive, né? Eu acho que esse último período da pandemia e de tudo que a gente tem passado, talvez tenha vindo e sirva para a gente refletir e repensar todos esses processos, né, que a gente tem vivido, e talvez não vou ir trazendo as contribuições dos outros dois que já estiveram aqui, né, que falaram da importância da gente compreender o processo histórico de organização da nossa sociedade, desse modelo de desenvolvimento e do papel da educação e da extensão que tem para reforçar e reafirmar esses momentos que a gente vive. Então, a gente tem um modelo de desenvolvimento econômico, social, que tem na sua estrutura a disputa e as tensões e os conflitos pelos territórios, pelos espaços onde estão os sujeitos, onde a centralidade de todo a mais-valia está nas tensões e nos conflitos e na exploração desses territórios, né? Já foi colocado pelo primeiro professor do Instituto, a crise de Mariana, né? A disputa do território que existe naquela região pelo acúmulo da mais-valia na exploração do minério. E o que significa essa exploração na vida dos sujeitos, dos corpos das pessoas que residem nesses territórios, e não só nesses, mas em todos os outros que são explorados. Então, a estrutura que mantém esse modelo é a disputa e os conflitos dos territórios. E pensar, e eu acho que isso nos traz a refletir como a gente traz para a centralidade da extensão a discussão de território. De que território é esse que a gente fala, que organização e que sujeitos estão ali. Para além do território que mantém esse modelo, é um sistema patriarcal, né, desigual, excludente, né, com todas as violências que sofrem as mulheres, a quem não segue o controle
e a hierarquia e a forma como está estruturado esse processo todo. Né? Ele se embasa num trabalho escravocrata, historicamente foi organizado. Então, ele é um país que tem uma estrutura de desenvolvimento racista. Então, a gente tem isso como central para manter esse modelo de desenvolvimento que a gente vive, né? Então, você tem a exclusão do território, toda a luta da reforma agrária, as lutas das mulheres nesse último período, a de emancipação, a toda a discussão do racismo, da diversidade, né? E mais do que nunca, a gente teve ciclos de discussões do território que antes, num determinado momento, era o latifúndio, continua o latifúndio, se soma a mineração, se soma a isso a exploração, a biodiversidade, e com tudo isso vem todas as mudanças que a gente tem vivido. E a gente não pode esquecer que a extensão rural, nesse processo todo, a extensão de uma forma geral das universidades, e depois, seja no campo rural, seja urbana, sobre outras formas, ela ajudou a manter esse processo, né? Ela como um braço da universidade, dos institutos, das escolas, onde na academia você tinha toda uma organização, e tem até hoje, e ainda se mantém. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, assim, que não é um mundo, a gente ainda vive isso é histórico, é presente, e vai ser futuro se a gente não pensar e refletir sobre outras bases de construção de conhecimento, de relações e da extensão, que é um pouco o que nos provoca esse momento de hoje, né? E que Paulo Freire já discutia há um tempo, mas a gente nunca foi um pensamento hegemônico, né? A gente sempre teve fazendo resistência e conquistando espaços, né? Então, a extensão sempre foi um espaço de induzir esses processos junto aos territórios e às comunidades, né? Ela era aquela que estendia aquele conhecimento da academia, e a gente sabia e sabe que a academia, as universidades, os institutos ainda carregam essa organização do ensino fragmentado, dos conteúdos que dialogam e fortalecem esse modelo de desenvolvimento, os métodos de formação, a formação dos professores, o jeito de pensar, a organização de resistência dentro das universidades, dos centros, seja pelos educadores, seja pelos alunos, né? Então, isso está permeado no processo educacional, mesmo público. Acesso a cotas, a indígenas, é algo muito recente na nossa sociedade e no nosso sistema educacional, e se a gente pensar, a gente vive hoje alguns processos bem intensos de retrocessos e de estagnação, que a gente não conseguiu avançar. Então, a gente não pode pensar que a extensão seria diferente. Então, é importante a gente reinventar essa extensão universitária, né? E não sei nem se é com esse, porque a gente sempre diz que ela é uma extensão, o tripé, né? Ensino, extensão e pesquisa. E isso já nos mostra, assim, nos dá a ideia e nos traz essa coisa da fragmentação também, né? Como se fossem, didaticamente, a gente até pode separá-las, mas eu acho que no fazer pedagógico, nos territórios, ela acontece junto. E aí isso a gente diz a partir dos movimentos sociais, porque é o nosso processo de vida e de viver nas organizações, nos movimentos, a gente até pode, em alguns momentos, ter tempos educativos diferenciados. Um tempo que a gente vai estudar um pouco mais, outro vai agir mais na ação, outro vai se dedicar um pouco mais para pesquisar algumas questões, mas esses três elementos, eles são intrínsecos, eles são articulados, eles existem simultaneamente e no mesmo fazer, né? Então, enquanto eu estou numa ação da materialidade da vida ali, eu estou construindo conhecimento, eu estou fazendo pesquisa e eu estou desenvolvendo nova tecnologia, eu estou inventando outras coisas. E eu acho que esse sentido da complexidade, desse olhar sistêmico para o modo de vida das pessoas, ele precisa ser ressignificado
e transposto para dentro das universidades. Não quer dizer que eu vou fazer igual, mas ele tem que ser um farol para a gente repensar o nosso processo de ensino, o nosso processo de extensão. E a gente tem feito algumas experiências nesse sentido, discutido, porque isso é um fazer que, como diz Paulo Freire, ele é múltiplo e ele vai ser construído numa relação de diálogo, numa horizontalidade, a partir de uma prática, de um fazer cotidiano nos territórios, né? Estruturado em cima de uma realidade concreta. E é isso um pouco que a gente vem experimentando e tentando construir junto com os movimentos sociais e com as universidades. Como trazer extensão não como algo anexo ao ensino, né? Eu tenho um momento que eu tenho ensino, mas eu faço a extensão, mas como é que isso entra para a corrente sanguínea do processo de ensino, né? Que a extensão não é algo à parte, que eu ir ao território, eu dialogar com a sociedade, eu não só dialogar, eu agir junto, eu estar junto, eu estabelecer vínculos com aquela comunidade, com aqueles sujeitos, com aqueles territórios, ele precisa ser uma prática cotidiana da construção do conhecimento. A gente precisa pensar a construção do conhecimento nessa relação dialógica com a realidade concreta que a gente vive nos territórios, que as comunidades, os movimentos sociais, as organizações, o campo, a cidade, a periferia vive. Esse viver, esse cotidiano é que precisa nos dar elementos para nós fazermos uma reflexão e uma construção que pode transformar isso em ciência, em conhecimento, que possa ser compartilhado, socializado, universalizado, na perspectiva da gente buscar autonomia, transformação desses territórios, da vida das pessoas, né? Gerando uma autonomia, uma transformação na vida real, né? Que ele impacte de fato, que ele mexa com essas realidades e que a gente possa buscar uma sociedade mais equânime, uma sociedade para todos, né? Um comum, né? Que esse comum seja não só comum entre homens, mas um comum harmonizado com o ambiente, com a biodiversidade, com o planeta e com os recursos, com os bens comuns que a gente tem nesses territórios. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem para esse período de como ressignificar e ampliar esse olhar, não só o olhar, mas a formação numa abordagem mais complexa, mais sistêmica e imbricada na relação com os territórios. É claro que a gente não vai dar a extensão, a responsabilidade da transformação, mas ela tem uma parcela significativa e ela pode ser um instrumento forte de transformação. E aí a gente pensando, né, o que a gente tem vivido e algumas experiências de formação, que principalmente os movimentos do campo têm trazido e têm discutido, essa dificuldade hoje desse diálogo, né? E esse diálogo não é dificultado só porque a gente hoje está numa pandemia ou através, ou mediado por uma telinha, ou por uns instrumentos, ou por uma mídia. Essa dificuldade do diálogo entre a academia e os territórios e a realidade do nosso povo, ele criou uma certa, como se a gente criasse uma certa indiferença, essa capacidade de não conseguir estabelecer vínculos, de eu não conseguir me colocar no lugar do outro, de eu não conseguir chegar no território, de eu não conseguir me sentir parte daquele processo, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem vivenciado muito. A gente sempre, quando chega nos territórios, chega na ideia de ou tudo é maravilhoso, ou se, vamos dizer assim, se deslumbra, porque com o que enxerga ali, porque nunca vivenciou, ou a gente chega com a ideia de captar o saber e se apropriar de algumas coisas, ou a gente chega porque tem que cumprir um projeto, uma proposta, né? Mas essa ideia da gente poder chegar, conviver, viver aquela realidade, construir vínculos, construir laços, e nessa relação dialógica, né, horizontal,
como eu vou dizer, se entrelaçar com a realidade que tem no território e junto construir processos e ações de formação e de transformação, eu acho que é um grande desafio. Isso tem a ver com método, com metodologia, com jeito de fazer, mas também tem a ver com jeito de conceber, né? Que modelo de sociedade eu defendo, que modelo de construção de ciência eu quero e eu defendo, que academia e que escola eu quero construir, e como eu quero construir um outro jeito de viver que caibam todos, né? Então, eu acho que isso também é um grande desafio hoje para a gente pensar essa relação da extensão com a academia, com o ensino, com a universidade ou com os centros formadores, né? Que a gente envolve também esse desprender da escuta, né? Que era um outro elemento que Paulo Freire trazia. Como é que eu escuto com um senso crítico de acolhimento, de amorosidade, numa perspectiva não só de uma escuta de decodificar alguns elementos, mas de me envolver, de me colocar no lugar do outro, de estabelecer vínculos e ser capaz de, junto com o outro, buscar saídas, buscar construir novos horizontes, novos jeitos. E eu acho que isso se reflete, como o professor disse, que ir para o território muda o território também interfere na academia. E para nós, nos movimentos, isso é uma dialética que precisa ser constante. Não é só a gente precisa ter a sociedade, o território, os sujeitos que vivem dentro da universidade, com todos os seus limites de escolarização, de saber, mas precisa estar junto, construindo os processos de ensino também, estando discutindo junto. Assim como a gente precisa na pesquisa, a gente ter a academia fazendo pesquisa, mas os povos, o nosso povo, as comunidades, os movimentos sociais também fazendo pesquisa. A gente precisa ter o pesquisador popular, a gente precisa ter aqueles sujeitos que dialogam, a gente precisa ter uma comunicação e uma linguagem que inclua todos, que todos consigam participar, que tenha uma mediação nesse processo e que essa mediação não tem hierarquia, é uma mediação onde de fato se construa de forma a partir das diferenças de saberes, dos níveis de formação, de escolarização, mas que isso não seja elementos que barrem processos inovadores, mas que isso seja aquilo que vá contribuir, somar, multiplicar a condição de construção, né? Então, são desafios que hoje a gente vive muito fortemente em todas as áreas, e principalmente no campo da saúde. A gente tem formado profissionais, por mais que a gente faça várias experiências de ir para o território e tente buscar, mas se não tiver essas vivências junto com as comunidades, é muito difícil estabelecer vínculos. E eu sempre gosto de reforçar que tem um projeto de extensão que sempre foi muito rico e eu acho que fez bastante diferença, que foi os estágios de vivência que se faziam, que era uma forma de fazer extensão. Mas não era aquela forma de extensão de eu ir a alguns momentos, fazer escuta, diálogo, mas de eu viver intensamente junto a essas comunidades. E no movimento sem terra isso era muito forte, muitos estágios de vivência assim, que os estudantes iam, ficavam um mês, 20 dias, 30, vivendo o cotidiano daquelas famílias. Né? Se tivesse que dormir no chão, dormia, se tivesse que comer o que a família comia, se tivesse que tomar banho no rio, tomava, se ia para o barraco, ia. E eu tenho certeza que isso fez muita diferença na construção de outros sujeitos, de outros profissionais, e que isso também nos gerou acúmulo de conhecimento, tanto para os movimentos, como para vários pesquisadores que hoje estão na academia, de repensar a sua prática, de repensar a sua construção de conhecimento, de construir ciência de outra forma, de pensar a pesquisa numa outra perspectiva. Então, eu acho que a gente tem no Brasil várias experiências, né, e muito iluminadas por Paulo Freire, né, que trazia alguns elementos
fantásticos para a gente refletir, para a gente criticamente entender, compreender esse modelo de desenvolvimento e até que ponto a gente reproduzia, né? Ou produzia, ou construía o novo, né? Até na forma da linguagem que a gente usava. E eu acho que isso tem provocado grandes reflexões e várias construções em vários espaços. E a educação popular, eu acho que ela tem cumprido muito esse papel, né? De nos ajudar a refletir sobre essa forma histórica e que permanece da gente nas nossas universidades, nos nossos centros acadêmicos, nas nossas escolas e na extensão ainda, ela tem nos provocado a refletir e tentar buscar construir outras formas, nos reinventar. Nesse momento agora, mais do que nunca, a gente tem mostrado a nossa criatividade, a nossa capacidade de, dentro de tantos retrocessos e de tantos horrores que a gente vive no nosso dia a dia, de várias coisas que a gente já considerava ultrapassada ou erradicada, que retornam aos nossos territórios. A gente tem procurado nos reinventar jeitos de construir esse caminhar junto, né? Da universidade, da escola, dos institutos federais, da educação com os territórios e com a sociedade. Várias experiências e jeitos de fazer que aproximaram, que mesmo a gente estando numa pandemia, que toda a orientação era distanciamento, isolamento, a gente conseguiu romper com essas questões, não de uma forma, vamos dizer assim, sanitária. A gente manteve todos os procedimentos e barreiras sanitárias e orientações necessárias, mas a gente conseguiu se reinventar em outras formas de se aproximar das comunidades, perceber e sentir todas as dificuldades que as diferentes comunidades têm vivenciado e construindo outras relações, construindo outros conhecimentos. E a gente tem várias experiências nesse sentido. E experiências reais que foi quando a academia se aproximou dos movimentos sociais, das organizações e das comunidades e tem construído outro conhecimento. Então, se a gente for pegar as experiências dos mãos solidárias no Pernambuco, os agentes populares de saúde no Ceará, no Pernambuco, Brasília, né? Outros projetos de educação, de Casa Lilás, acolhimento de mulheres, Casa das Flores, várias experiências onde junto à comunidade, junto com a academia, com os estudantes, e foram forjando outras formas de construir ações, de rediscutir conhecimento, de construir novos conhecimentos, de usar de várias formas, e muitas até mediadas pela tecnologia mesmo, né, com tanto adoecimento, tanta situação de adoecimento mental, de sofrimento, várias práticas de cuidado, de aproximação, de reestabelecimento de vínculos, tem sido forjada. Então, eu acho que a gente vive um momento que a gente tem vários retrocessos e várias questões a ser refletidas constantemente nas universidades, no que vem da educação, mas a gente precisa olhar também para essas experiências e perceber como é que a gente pode, a partir delas, como faróis que têm sido construídos nesse momento, a gente nos iluminar e buscar junto construir outro jeito de fazer, outras aproximações, e a educação popular tem nos ajudado muito a olhar, sistematizar e apontar críticas e tentar construir outros caminhos, porque não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente precisa dessa inaugurar esse momento com mais cantar, né? A gente precisa estar cantando mais junto, né? Porque a gente acredita que é possível, né? Essa união entre a universidade, os territórios, e esses territórios são diversos, com muitos saberes, não vai ser do mesmo jeito, são de diversas formas, mas eu acredito que também é importante cada vez mais esse rompimento de fronteira
para a gente poder avançar num projeto de transformação e de uma nova organização de sociedade. E isso perpassa, né, pelas formas de comunicação, pelas linguagens, pela escuta, pelo diálogo e pela constante reflexão e crítica no processo de formação em qualquer nível de escolaridade. A universidade, mais do que nunca, porque historicamente ela foi um aparelho, e ainda é um aparelho de manutenção desse modelo de desenvolvimento. A gente acha algumas fissuras, a gente tenta entrar, né? Várias conquistas se teve, né? Desde a formação para os trabalhadores rurais, acesso à população negra, indígena, alguns projetos aqui e ali, mas ainda está longe da gente poder garantir que esse espaço seja de todos, numa perspectiva emancipadora e transformadora. Então, um pouco essas contribuições que eu queria trazer para o grupo e a gente poder pensar um pouco sobre isso. Obrigada, gente. E com essa reflexão encerramos aqui o nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!